Videozinho de hoje, para deixar aí, é que é pra gente esclarecer algumas coisinhas, tá? Que realmente a gente tem que voltar atrás quando a gente se equivoca na maneira de falar. Então, a de resenha, por exemplo, tem razão no que ela falou, tá? E antes de mais nada, isso não é orientação de ninguém, fui eu que falei mesmo. E eu acho que eu dei a entender que não se pode contestar decisões de autoridades. Mesmo depois de tudo pronto, tá? Eu acho que realmente eu dei a entender isso, né? Dei a entender esse tipo de coisa. A princípio, deixa ele, Titi, vocês nessa hora, o gato e o cachorro se pegando. Antes de mais nada, tem razão. Sim, o senso comum pode criticar e pode achar, continuar achando contradições em tudo, porque tem mesmo, tá? Isso é normal. É que, de repente, como o dia foi muito corrido, e pesado, então de repente eu me expressei mal e tem toda a razão. Mesmo depois de tudo decidido, embora aqui sim o Ministério Público já pediu arquivamento, tá? Já pediu, isso deve ser um juiz que deve assinar apenas, né? Mas isso não significa que resenhista não possa falar, tá? Isso não significa que as pessoas não possam contestar. Ela está com toda a razão, é verdade. De repente, em algum vídeo que eu fiz aí, se deu a entender que não pode. O que realmente não pode é acusações diretas, mas opinião, crítica, duvidar do resultado da conclusão de investigações ou da conclusão até da decisão final, sim, todo o brasileiro pode, entendeu? Isso é de lei. Inclusive tem a lei da liberdade de expressão, que também você pode falar. O que não se pode, realmente, ela falou, é verdade, é acusações sem provas, entendeu? É acusar sem provas coisas, fatores como que estão totalmente fora dos autos, entendeu? Que não se descobriu, que a investigação não descobriu nada, entendeu? Acusar diretamente, tá? Eu digo acusar diretamente, tá? Aí sim não pode. Mesmo assim, vai ser processado, não vai ser processado? Não se sabe. Como se sabe processar? Todo mundo tem direito de processar pelo que quiser. Uma coisa é processar, outra é ganhar. Tá? Então, é verdade o que a de resenha falou, e eu acho que de repente eu dei a entender, e como eu digo, o dia foi corrido, cansativo, e de repente eu dei a entender. Eu falei que eu, né, posso continuar levantando algum tipo de controvérsia que eu acho? Posso, se eu continuar falando do caso. Posso, né? Eu não vou trazer nada muito longe do que nós já estava fazendo. Nós continuamos achando que tem algo estranho no sentido de que me parece que a menina pode ter sido levada ou qualquer outra coisa assim. A princípio, o que se tem são as investigações, o pedido de arquivamento até pela promotoria, pelo Ministério Público já pediu o arquivamento, mas não significa, mesmo que seja realmente tudo arquivado, que a gente tenha que aceitar aquilo de boca fechada. Não. Eu, de repente, me expressei errado. Não. Pode se resenhar sim, pode se criticar sim, pode se duvidar sim, tá? Isso é uma coisa que de repente passou batido por mim, que eu sei. Mas é que ali, naquela correria, eu cansada, de repente eu falei isso e está errado se realmente eu falei, porque eu não vou rever vídeo disso essa hora, tá? Mas se eu falei, vocês me perdoem, porque não é verdade, tá? Se pode, e isso já existe, temos casos aí nacionais que mostram que... Há pouco tempo, o caso que eu acompanhei todinho, do Henri Borel, foi totalmente contestado a decisão da juíza. Totalmente, totalmente, totalmente por meios de comunicação, por resenhista, por tudo. Óbvio que pode. Eu acho que eu me equivoquei ali na hora, com a cabeça quente, cansada. Se eu passei essa ideia, peço desculpas para todos os resenhistas e para todas as pessoas. Pode sim continuar se criticando, se achando que tem algo estranho e tudo mais que precisar ser feito, porque essa é a lei do Brasil. Se pode, eu acho que é praticamente a lei mundial, eu acho que só em países ditatoriais que não se pode contestar decisões judiciais. Pode-se sim. Aliás, tem meios para isso, inclusive diretamente jurídicos. Pode questionar em outros lugares da justiça, se quiser, ou pode contestar diretamente
um caso que já foi concluído pela justiça. Então eu peço desculpas se eu deixei isso passar ali falando. Está errado, sim, se pode resenhar, se pode falar. Eu quis de repente dizer e falei de maneira totalmente incorreta que a decisão está pronta e que não deveria contestar. Eu acho que devo ter deixado passar isso aí. Não, gente, não pode, isso aí até nem tem cabimento uma coisa dessa. Se eu falei, eu peço desculpas de novo, porque não é bem assim. É direito de todo brasileiro isso, de poder falar, muito mais de resenhistas, que estão aí para falar sobre isso. Então, se quiserem continuar contestando, e como a de resenhas falou, e eu tô cansadíssima, gente, a de resenha falou e é verdade, e é totalmente verdade. Sim, se pode continuar falando, resenhando e apontando coisas que, de repente, mesmo com toda a investigação, não se olha e diz, foi exatamente assim. Isso pode acontecer. O que não se pode mesmo é falar coisas, imputar crimes. Já não se podia anteriormente, né, gente? Na realidade, já não se podia anteriormente, mesmo sem decisão alguma e mesmo sem conclusão alguma. Já não se pode. Imputar crime diretamente a uma pessoa, porque se essa pessoa tem que ser julgada, ela tem que ser acionada como réu, indiciada como ré, ela tem que ser julgada e condenada. Isso sim, aí, e daí punida ou condenada, aí pode sim pegar essa pessoa e acusar de tal crime, do contrário não se pode. Mas eu mesmo, diretamente, embora eu vi muitas coisas pesadas a este respeito, mas eu nunca vi assim alguém, e deve ter tido alguém que falasse diretamente, né? Foi isso que aconteceu. Geralmente as pessoas diziam que era opinião, ou que achava, ou que talvez, ou que supostamente, que é a maneira correta de se falar. Então eu peço, é um vídeo que vai ser curto, é só para esclarecer que eu vi a de resenha agora e daí me caiu a ficha, eu devo ter falado uma merda dessa. E é merda mesmo, viu, de resenha. Porque não é assim não, pode contestar, pode falar, pode ainda mostrar controvérsias, pode ainda apontar o que se acha que está errado, mesmo depois de um caso concluído. Estamos conversados? Essa questão foi solucionada? Ok. De repente, na hora eu estava muito cansada, ou na hora eu estava querendo dizer que eu, de repente, não vá mais estar tanto dentro deste caso, se não houver alguma coisa diferente, tá? Se não houver alguma coisa diferente, porque eu acho cansativo, tá? Eu acho totalmente cansativo. Mas se aparecer qualquer coisa diferente e eu continuar com este canal, aí nós podemos falar sobre isso, tá? Mas agradeço a de resenha por ela ter, né? Acabei vendo ela e ela acabou falando isso e ela tem toda a razão. E eu sei que foi para mim, tá? E com toda a razão a senhora falou isso, Ana de resenha, lhe agradeço, que me alertou. Eu devo ter falado alguma coisa que não era para falar e que não deveria ter sido falado, né? E devo ter dado a entender. Quando eu dou a entender que pode ter processo, é realmente alguém acusar diretamente. Não quer dizer que vai ter, pode ter. E uma conclusão de um acontecimento, de um crime ou de um acidente fatal ou de um caso, né, que a gente esteja investigando ou que a gente esteja resenhando, mesmo depois de toda a conclusão, a gente pode sim resenhar, criticar, apontar falhas e apontar contradições, mesmo depois do caso até encerrado. E como se sabe, vários casos, sim, depois de anos, a gente vê muito isso nos filmes policiais americanos, né? Que eu saiba. Depois de anos pode acontecer de surgir novas provas, novos indícios, novas coisas de um caso, tá? Eu até espero que não surja nada. Como eu falei várias vezes, eu quero mais é que isso termine, de uma maneira ou de outra. Porque seria tão mais dolorido saber que este caso Noemi foi um crime, tá? E a conclusão dá que não, mas realmente não se retira o direito de resenhar, nem de duvidar, nem de apontar contradições, ok, gente? Uma boa noite para todos, mas a gente às vezes tem que corrigir um erro que a gente falou diretamente, com toda a humildade, e já chegar e falar.
para não deixar a coisa rolar frouxa, entendeu? Assim, de achar que aquilo que eu falei, porque de repente foi ali na hora de falar, eu de repente falei isso na live, a live foi bem complicada, a internet está horrível hoje aqui, tanto que eu nem sei se essas lives estão ao vivo ainda, se elas estão, porque no meu celular tá carregando ainda. Né? Eu já desliguei, liguei celular, já fiz um monte de coisa e parece que está sempre carregando. E parece que elas estão online. Então, assim, tá uma confusão hoje. Então eu peço desculpa e podem todos os resenhistas continuar apontando erros e falhas, se quiserem, e resenhar o caso tanto quanto é o direito de cada cidadão brasileiro. Ok, gente? Obrigada.